Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, aí, comentando tudo isso sobre o Flamengo, né? Que venceu o Bolívar por 2-0 no Maracanã, né? E agora tem um resultado muito bom para o jogo de volta na altitude, né? Vamos ver aí o que Renata Fã e Denilson vão falar, né? Se eles vão elogiar bastante o Flamengo por essa atuação, visto que venceu com um placar bom, né? Poderia ter vencido por mais, mas acabou vencendo só por 2-0. Vamos deixar aí inscrito ao canal Jogo Aberto. Sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Ah, com música e tudo. Vamos falar de Flamengo, bebê. Bom, eu esperava até uma goleada, ainda mais depois que o Peñarol fez 4-0 para cima do The Strongest, outra equipe boliviana. Mas o Bolívar é um time já mais arrumadinho, não é só altitude. 2-0 para o Flamengo, demorou para sair o segundo gol do Léo Pereira. E a gente vai contar essa história que será completada semana que vem na altitude. Agora tem mais um adversário, né? Uma noite de casa cheia para coroar o recorde de 17 vitórias consecutivas como mandante na Libertadores. Mais de 60 mil pagantes. Maior público do futebol brasileiro na temporada 2024. Motivação a mais para um Flamengo que, desde os primeiros minutos de jogo, se propôs a construir uma vantagem. A gente buscou, desde o início da partida, ampliar a nossa vantagem, buscar o gol. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá na altitude. Oportunidades realmente não faltaram. A equipe boliviana só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez aos 20 minutos. E logo na sequência assistiram à bela troca de passes rubro-negra, que terminou com um passe de Pedro para o gol de Luiz Araújo. A grande preocupação da noite começaria no lance seguinte. Pedro arrancou para tentar ampliar e foi parado por uma lesão na posterior da coxa. Essa foi a primeira de uma sequência de dores de cabeça, incluindo o próprio Gabigol, que entrou na partida para substituir o camisa 9. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa, me ajuda, tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas e não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Após o gol, o Bolívar respondeu com perigo. Parou no travessão de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu na tentativa de ampliar, mas as chances diminuíram. O melhor lance de ataque foi dos adversários, que mais uma vez bateram na trave. Até que já aos 44 minutos, o herói improvável apareceu. 2-0. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A bola na rede nos minutos finais deu tranquilidade ao torcedor rubro-negro, que vivia momentos de tensão na arquibancada. Com o 2-0, o Flamengo vai para a Bolívia jogar na altitude, podendo perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Importante a vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, mas, como eu falei antes, importante é o fator casa, né? Como eu falei no vestiário também, a gente tinha que usar isso a favor. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. Entre lesões e desgastes, o Flamengo volta a campo no domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Partida também importante para a sequência da temporada
e que antecede a viagem para a Bolívia. A gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave. Porque desempenho, ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Agora vamos falar primeiro das lesões. O Pedro, primeiro que o gol que saiu do Flamengo, gol do Luiz Araújo, que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe, e aí a assistência do Pedro com uma categoria, e o Luiz Araújo abre o placar. Só que depois disso o Pedro estava quase fazendo um gol e acaba se lesionando, sentindo a parte posterior da coxa esquerda, e é dúvida. Já temos o Cebolinha olhando pelo lado do Flamengo, que já está fora. O Vinha também só volta na próxima temporada. Nossa. O Gabigol entra no lugar do Pedro, se machuca, tanto que o Flamengo termina o jogo com 10 jogadores apenas. Então, o Gerson saiu mancando, é dúvida, não é? Até deu a entrevista aí. E o Tite foi para a coletiva enlouquecido, porque sabe que o peso, o tamanho dos desfalques, isso pode complicar um time que está em todas as frentes, ainda disputando Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. E que momento para acontecer tudo isso, hein, Loirão? Momento decisivo, né, da competição, né, de uma Libertadores que de alguns anos para cá vem sendo aí o desejo dos times brasileiros e não é diferente com o Flamengo. Na lesão do Gabigol, eu falei, nossa, assustador, né? Porque o Pedro já teve ali a lesão muscular, o Gabigol também a mesma lesão, você citou aí o do Cebolinha, que é tanto o Cebolinha quanto o do Vinha, são lesões graves, né? Que demandam muito mais tempo de recuperação, mas chama muito a atenção, né? Eu acho que é justo, o Tite na coletiva falou muito mais uma vez, acho que é uma unanimidade entre os treinadores em relação ao calendário, porque você não tem tempo, porque esse tipo de lesão, ou você está treinando muito, que não é o caso, por causa da rotina de jogos um atrás do outro, ou você não está conseguindo treinar. E aí o jogador não consegue alcançar, de repente, ali um equilíbrio muscular e acaba tendo esse tipo de lesão. Tite, mais uma vez, vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar um time o melhor possível dentro do campo. Tem clássico no final de semana e tem o jogo na altitude, que é mais um adversário além do Bolívar. Ontem concordamos que seria importante para o Flamengo fazer um placar elástico para não ter nenhum tipo de complicação na altitude. 2-0 fica de bom tamanho? Loirão, é um bom resultado, porque a gente está falando de um Flamengo que tem qualidade para ficar com a bola. Eu sempre falo aqui, você tem a vantagem? Legal. Se você entrar em campo pensando já na vantagem, você acaba sendo surpreendido. Lá vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo do Maracanã. Eles vão sair para o jogo, a finalização à meia distância vai acontecer muitas vezes. Então, o Flamengo, por ter qualidade técnica, vai ter que tentar ter essa bola, ter um pouquinho mais de posse de bola e tirar essa pressão do time adversário. Mas vai ser um jogo muito difícil. Como é que faz para separar a adrenalina e a importância da Libertadores de um clássico na casa do Botafogo? É difícil, Loirão. A primeira vez que eu ouço um treinador falar assim, não tem que virar a chave. O Tite falou ali, né? Porque a gente usa muito isso, né? Agora é uma outra competição, muda a chave e tal, não sei o quê. Eu falei aqui, o Tite vai ter que escolher os melhores jogadores para poder atuar nesse final de semana, porque o Botafogo é um time que vem jogando muito bem, fez frente ao Palmeiras, jogando bem, então o Tite vai ter muita dificuldade. Mas em relação ao desempenho, é tentar colocar em prática ali os melhores jogadores. Bom, agora a gente fala de Nacional 0, São Paulo 0, o tricolor paulista bem... Torre e Maracanã. Noite de Copa, de ansiedade... O mosaico em vermelho e preto apresentava 3 taças. Um tri em busca do tetra. Para seguir a caminhada, valia fazer a força do mando do Maracanã. Pressionar o Bolívar, sufocar. Em vez de altitude, atitude. Na nação e no campo. A arquibancada, aflita, acompanhou o Flamengo parar no goleiro Lampe. Viu bola salva em cima da linha. Pouco para quem queria muito. Até Pedro lançar Luiz Araújo, o herói improvável, placar aberto que aplacou de forma breve a ansiedade. Ele chega na cara do goleiro Lampe, manda para o fundo da rede, abrindo o placar para a festa da nação rubro-negra em todo o Brasil. O Flamengo queria mais do que uma vantagem no Maracanã, queria um conforto para esse confronto com o Bolívar. Martelou, martelou, martelou. E no finalzinho conseguiu ampliar o que já tinha no bolso. Léo Pereira, número 4, zagueiro, aparece na hora certa no apagar das luzes para explodir em emoção o Maracanã. A gente conseguiu o gol. É claro que a gente queria uma vantagem maior, mas
A gente fica feliz pelo 2 a 0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. A gente sabe das dificuldades que vamos ter lá. A gente tentou, desde o minuto 1, ir atrás do gol, em busca. E às vezes talvez nos precipitamos um pouquinho nisso. O pulsar da arquibancada pesou no silêncio ao ver Pedro sentir uma lesão na coxa em uma arrancada. Gabigol entrou, foi aplaudido e no fim do jogo sentiu o mesmo problema. Um arranque, mão na coxa. Eu queria estar errado para falar de calendário, mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar. O senso de urgência pedia a necessidade de mais de um gol de vantagem na mala para chegar até La Paz. A bola aérea, tão temida, desta vez foi amiga com Léo Pereira. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho. E o número de oportunidades e o volume tido. Mas não baixou a confiança do Bolívar para a volta na altitude. Resultados posibles, Podemos, que nos deja vivos, que deja la llave abierta. Jugamos contra el mejor plantel, con el mejor entrenador de la Copa. O confronto segue muito aberto. Contra a altitude não se brinca. Ansioso, o Flamengo queria a vantagem. Conseguiu. O conforto é que é difícil. Afinal, é mata-mata, é noite de Copa. Vamos para os números, então, de Flamengo e Bolívar pela Conmebol Libertadores. O Flamengo teve mais tudo. Posse de bola, 64%. Finalizações, 19 contra 6. Finalizações certas também 6-1. Grande chance, 5-2. Ações na área rival, 43 contra 6. E também duelos vencidos, o Flamengo teve mais, batendo a casa dos 75. Cícero Melo está conosco aqui então no Sport Center para contar como os rubro-negros avaliaram então a vitória, o desempenho do time, esses números todos, não é, Cícero? E se essa vantagem para o rubro-negro é confortável ou não, como disse o Pedro, hein, Cícero? Bom dia. Bom dia para você, Bruno, para a Mari, para os companheiros aí nos estúdios e para o fã de esportes, especialmente para o torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui na sede da Gávea, na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, acompanhando aqui a movimentação de torcedores do Flamengo. Torcedores estes que lotaram o Maracanã, mais de 60 mil torcedores, e esperavam a mesma facilidade que foi na fase de grupos. Eles estavam na mesma fase, no mesmo grupo, Grupo E, nessa fase de grupos, Flamengo e Bolívar. Só que no dia 15 de maio, né, na quinta rodada da fase de grupos de classificação, o Flamengo não teve a menor dificuldade de golear o Bolívar por 4-0. Ontem foi bem diferente. O Flamengo já entrou desfalcado de alguns jogadores importantes que estão lesionados, casos do Everton Cebolinha, do Vinha e ainda do Bruno Henrique, que estava suspenso, né? Então, mas aí surgiu mais uma vez, toda vez que tem entrado e o Flamengo precisado dele, ele tem feito a diferença. Luiz Araújo, desta vez jogando pelo lado esquerdo de ataque rubro-negro, ele gosta mais de atuar pelo lado direito, acabou sendo decisivo. Ele fez o primeiro gol do Flamengo ainda no primeiro tempo, né? O gol aconteceu aos 29 minutos, uma penetração pelo meio e depois ainda cobrou o escanteio que originou o segundo gol, deu assistência para o zagueiro Léo Pereira, que desafogou aos 44 minutos do segundo tempo a torcida rubro-negra. 2-0 foi um bom resultado para o jogo de volta, que vai acontecer na próxima semana, quarta-feira, lá no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros. Só vamos saber isso lá no local do jogo. É muito difícil jogar lá. A gente sabe que a altitude é aliada deles e o Flamengo vai ter muitas dificuldades, principalmente se eles conseguirem imprimir um ritmo muito forte de correria, de preparo físico e fizerem 1-0 no primeiro tempo, vai ser difícil o Flamengo manter essa vantagem e sair de lá classificado para as quartas de final. O Flamengo, com os 2-0, se classifica com vitória simples por qualquer placar, com um empate também, qualquer placar de empate, 0-0, 1-1, 2-2 e até com derrota por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2. Se perder por 2 gols de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. E se perder acima de 2 gols de diferença, estará eliminado da competição. Daqui a pouco eu volto para ouvir torcedores rubro-negros e falar aí dos lesionados do Flamengo, a coisa tá feia. Muita gente no departamento médico, agora inclusive com o Gabigol e com o Pedro. Voltamos aos estúdios.
Perfeito, Cícero. Combinado, então você volta ao longo do Sport Center para esse nosso segundo debate. E o Léo Pereira, que foi o cara, então, que garantiu talvez esse conforto, esse respiro um pouco mais tranquilo do Flamengo. Em 90 minutos, ele marcou um gol, deu 4 finalizações, foi o cara que mais finalizou. Isso é curioso, né? 2 finalizações certas, 99 ações com bolas, 2 rebatidas, 3 interceptações e 17 intervenções defensivas. 99 ações com a bola. Bom, esse placar, ele é confortável para o Flamengo, Mário Pereira? O que você pensa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dona. Bom dia. Tudo bem, amigos? Bom dia, fã de esportes. Acho que confortável é uma palavra muito forte, porque não é confortável jogar na altitude. Então, assim, não é um placar que ele vai defender com um certo conforto, porque o jogo vai exigir muito do Flamengo. Mas eu acho que, diante das circunstâncias, 1-0 seria muito pior. Né? Então, assim, o Léo Pereira, ele vem e ele acha ali um gol salvador. E é muito curioso porque, assim, ele se apresenta muito, né? No momento em que o Flamengo está sob tensão, com muita dificuldade. Ele buscava essa linha de fundo pelo lado esquerdo. Teve uma hora que ele estava lá do lado direito também, fazendo como um ponta por lá. E aí ele aparece na área como esse elemento para fazer o 2-0. Mas acho que a avaliação, ela precisa passar pelas circunstâncias do jogo também, né? Assim, o Flamengo não fez um bom jogo, é fato. Perdeu o Pedro, jogador muito importante. É impressionante como o time busca muito o Pedro e quando ele sai, entra o Gabigol, mas fica sem essa referência do cara de confiança lá na frente para decidir, para finalizar. E acho que o 2-0 ele pode dar essa vantagem para o Flamengo no sentido de que lá eles sempre tomam gol também. Então... E a importância do Léo Pereira acho que é até maior do que aquela tela mostrou, porque a tela é fria, né? Você vê os números ali, os números são todos positivos, mas assim, se não tem um gol do Léo Pereira, aí era quase desespero, não é, Mari? Sim, total. Ou se não um desespero preocupante a situação. Sim, preocupante. O Bolívar nessa temporada ele não perdeu jogando dentro de casa, venceu os 3 jogos na fase de grupos, inclusive contra o Flamengo por 2-1. Eu acho que o 2-0 permite que o Flamengo administre essa vantagem, mas também permite que o Flamengo passe sufoco. Porque jogar lá é muito complicado por conta da altitude. Um Flamengo que já sofre sem altitude muito com a bola aérea. Ontem sofreu de novo. Bola nas costas do Ayrton Lucas, travessão. É verdade. Teve outra, né? Do impedimento, mas também travessão. Teve uma outra caiu também na Copa travessão. do Brasil por conta disso, né? Sim, então assim, a bola ganha velocidade, né? Chutam de média e longa distância, muitos cruzamentos. Deveria ter feito uma vantagem superior. O que seria o confortável? 3-0? 3-0 seria um placar confortável. Lembrando que o Flamengo aplicou um 4-0 na fase de grupos, no Bolívar. E naquela ocasião tinha um Cebolinha muito bem, aquele jogo Cebolinha foi muito bem, o Gerson também. Mas o Tite e o Rossi falaram que ontem o Flamengo jogou melhor do que naquela partida. Discordo completamente. Completamente. Primeiro tempo o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. A partir da saída do Pedro, eu acho que o time cai muito de rendimento, assim. E aí aceita muito fácil, né? Um segundo tempo de uma leve pressão ali na marcação do Bolívar. E é curioso porque lá, quando o Flamengo perde, quem faz o gol do Flamengo é o Vinha. E no 4-0 o Cebolinha também faz um gol, então ele não tem esses 2 caras. Tem que ver a recuperação de Pedro, ver a recuperação do Gabriel. Mas eu discordo também, não acho que fez um bom jogo. E até ontem eles falaram na coletiva, né? Eles tentaram replicar esse início muito forte que foi o jogo da fase de grupos, né? Porque o Flamengo começou numa intensidade absurda, marca os gols, 2 principalmente ali logo de cara. Eles tentaram replicar isso. Então ali até o gol do Pedro, eu acho que o Flamengo tentava uma intensidade, mas ela não durou. Eu acho que sim, nesse início foi fulminante mesmo o Flamengo. Né? Eles chegavam 1, 2, e aí era bola rebatida, batia no zagueiro, batia no próprio cara do Flamengo. Mas sim, a gente vê que o Flamengo criou oportunidades, não foi um marasmo do Flamengo. No primeiro tempo mais, só que esse Flamengo ele tem uma questão física que está atormentando o clube, não é só nessa temporada. O Flamengo não consegue se manter em um nível mais exigente na parte da intensidade. Quando ele consegue impor o seu jogo mais na parte física, e isso aconteceu mais no primeiro tempo, ele é um time fortíssimo. No segundo tempo, eu olhava o campo e é um time exausto, é um time que está dilacerado, perdendo jogadores por conta de lesão e falta energia. Falta energia. E não só energia, acho que no segundo tempo faltaram ideias. Foram 39 cruzamentos ao todo no Flamengo. É preocupante, preocupante porque quando você vê, por exemplo, a gente valoriza muito o que o Léo Pereira fez.
Mas é uma análise fria também de que é o zagueiro que está indo pela direita, que está indo pela esquerda, que está aparecendo para finalizar, que está apostando na bola longa. Então bate um certo desespero em que todo mundo vai tentar fazer alguma coisa. Então, fala galera, chegando mais ao fim do vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu tudo sobre essa vitória do Flamengo frente ao Bolívar, né? Um adversário muito complicado na altitude, então o Flamengo fez a parte dele. Vamos dizer que poderia feito melhor, né? Saído com 3-0, 4-0, poderia ser aí praticamente fulminante para a classificação. Mas 2-0 não está ruim, melhor do que 1-0 ou empatado, né? O Flamengo agora precisa segurar esse placar, né? Mas é isso, não tem que ficar atrás, tem que pelo menos fazer também um gol lá, porque aí já pressiona eles mais ainda. E é assim, o Flamengo viu que tem mais qualidade de bola do que o Bolívar, isso ficou claro no jogo de ontem, né? O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais chute, teve mais passe, teve mais tudo. Porém, a efetividade do Flamengo não foi tão alta, né? Só conseguiu fazer 2 gols, né? Em mais de 20 a 18 chutes, né? No gol, nas finalizações. Então, o Flamengo precisa melhorar isso, porque pode ser fulminante para os últimos jogos, né? Uma decisão, o Flamengo precisar perder menos gol, né? E ser mais efetivo. Mas vamos torcer aí que o Flamengo aí continue seguindo esse caminho aí, né, de vencer e se classificar. Também já se classificou na Copa do Brasil. Agora o foco é a Libertadores, está focado para se classificar na Libertadores. O Flamengo também tem que ficar ligado, porque tem o Brasileirão no meio de semana aí, no final de semana, no domingo, vai enfrentar o Botafogo, confronto direto e também um rival, né? Então é um jogo aí que o Flamengo vencer, o Flamengo se torna líder. Claro, né, com o resultado também do Fortaleza se perder, o Flamengo se torna líder do Brasileirão e abre aí uma vantagem de 3 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Então esse jogo é muito importante para o Mengão também. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe para mim sua opinião aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.